Olá pessoal, tudo bem? Eu vou corrigir uma questão da Escola Naval de 93. Ela trata de trigonometria. Se vocês quiserem baixar um PDF com todas as questões que eu já corrigi aqui no canal da Escola Naval, acessem um link que está aqui na descrição do vídeo. Então vamos à correção dessa questão. O número de soluções da equação cosseno de x mais π ao quadrado mais cosseno de x menos π ao quadrado igual a 1, nesse intervalo 0 fechado, 2π fechado, é igual a quanto? Vamos extrair os dados do problema. Nós temos aqui a equação cosseno de x mais π ao quadrado mais cosseno de x menos π também ao quadrado, e isso é igual a 1. Um outro dado é, a nossa solução tem que estar no intervalo 0, 2π. Fechado e fechado. E ele quer saber quantas soluções tem essa equação. Vamos agora visualizar algumas informações importantes para a gente poder resolver a questão. O cosseno de x mais π e o cosseno de x menos π, eles podem ser escritos da seguinte maneira. Aqui eu vou trocar a posição do π e do x, tá? Nessa segunda ideia, nós vamos aplicar o conceito do cosseno, que é uma função par. Então, quando a função é par, nós podemos trocar o sinal de todo mundo que está no parênteses. Então, menos π vai ficar mais π e mais x vai ficar menos x. Percebendo os arcos dessa maneira, π mais x e π menos x, fica mais fácil de visualizar no ciclo trigonométrico onde eles estão e qual é a simetria com o primeiro quadrante. Então, nós temos aqui o eixo do cosseno. Esse eixo aqui é o eixo do seno. Por simetria aqui, nós temos o ângulo x nessa posição. Aqui nós temos o ângulo π. Nessa posição aqui nós temos o 0 ou o 2π, porque são côngruos. Do lado de cá nós vamos ter π menos x, nesse pontinho aqui. π menos x. Nesse pontinho aqui nós vamos ter π mais x. E aqui nesse pontinho nós temos 2π menos x ou apenas menos x. Tá? Agora, o que acontece? Como a gente está trabalhando com a ideia do cosseno, deixa eu colocar mais algumas linhas auxiliares aqui. Nessa posição, nós vamos ter o cosseno do x, porque é a linha do cosseno, né? Então, aqui nós vamos ter o cosseno de x, ou então o cosseno de 2π menos x. Então, eles são idênticos, né? Então, falar em cosseno de x e falar em cosseno de 2π menos x, está falando do mesmo valor. Nesse pontinho aqui, nós temos o cosseno de π menos x, e aqui também nós temos o cosseno de π mais x. Então, falar em cosseno de π menos x e em cosseno de π mais x, está falando do mesmo valor. Agora, uma coisa que é interessante, se aqui é a origem, então daqui para cá, nós vamos ter o cosseno de π menos x, e daqui para cá, nós vamos ter o cosseno de x. O valor em módulo é o mesmo, porém, eles têm sinais contrários. Então, nós podemos dizer que o cosseno de π mais x, que é esse aqui, ele é o cosseno de x trocando o sinal. Então, nós podemos dizer que aqui é o cosseno de x trocando o sinal dele. Da mesma maneira que o cosseno de π menos x, que está no mesmo lugarzinho aqui, eles são iguais, esses dois, também é menos cosseno de x. Vamos substituir essas duas ideias por essas duas ideias. Substituindo o cosseno de x mais π por menos cosseno de x ao quadrado, e substituindo o cosseno de x menos π por menos cosseno de x, isso elevado ao quadrado, é igual a 1, nós vamos ter aqui cosseno de x ao quadrado, aqui também cosseno de x ao quadrado, e isso é igual a 1. Somando, nós vamos ter duas vezes cosseno de x ao quadrado é igual a 1. Dividindo, nós vamos ter cosseno de x ao quadrado é igual a meio. Passando o 2 para o outro lado, nós vamos ter cosseno de x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2. Isso aqui vai dar cosseno de x é igual a mais ou menos, raiz de 1 é 1 sobre raiz de 2. Então, é 1 sobre raiz de 2. Isso daqui vai dar raiz de 2 sobre 2. Cosseno de x é igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Agora vamos fazer um esboço do ciclo trigonométrico e vamos marcar então raiz de 2 sobre 2. Aqui nós vemos esse pontinho aqui, ele é 1 sobre 2. O próximo então é o
raiz de 2 sobre 2. E esse outro pontinho aqui seria a raiz de 3 sobre 2. Vamos passar algumas linhas auxiliares aqui para a gente poder perceber os arcos. O cosseno do ângulo que dá raiz de 2 sobre 2, ou que gera raiz de 2 sobre 2 no primeiro quadrante, é o ângulo de 45 graus, é um ângulo notável, que a gente pode perceber ele em radiano como sendo π sobre 4 rad. No segundo quadrante, a simetria de 45 graus é 135 graus. É 180 menos 45, 135 graus, que em radianos vai dar 3π sobre 4 rad. No terceiro quadrante, a gente vai ter 180 graus mais 45 graus, que vai dar 225 graus. É a simetria do 45, então, através da origem, no terceiro quadrante. 225 graus, transformando em radianos, nós vamos encontrar 5π sobre 4 rad. E esse pontinho aqui no quarto quadrante, ele é o de 315 graus, que transformando aí em radianos vai dar 7π sobre 4 rad. Então observem que raiz de 2 sobre 2 tem duas soluções, 45 graus e 315 graus, e menos raiz de 2 sobre 2 vão ter duas soluções, que é 135 e 225. Nesse caso aqui, nós temos o cosseno de x igual a raiz de 2 sobre 2. Então esse x ele pode ser 45 graus, ou esse x ele pode ser 315 graus. E quando a gente tem o cosseno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2, esse x ele pode ser 135 graus, ou esse x ele pode ser 225 graus. Então, pessoal, nós temos 4 soluções, tá? Duas para cosseno de x igual a raiz de 2 sobre 2, dentro desse intervalo de 0 até 2π, né? E nós temos duas soluções para menos raiz de 2 sobre 2, que seria 135 graus e 225 graus. Como ele perde a quantidade de soluções, nós temos 2 mais 2, 4. E isso está na letra D. Então, essa é a resposta. Até um próximo vídeo. Tchau.